versículo vai falar: o julgamento e a soberania pertence a Deus. Amém? O julgamento e a soberania pertence a Deus. O textual vai nos dizer assim: há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outro? A verdade prática: não podemos estar na posição de juízes contra as pessoas, pois somente Deus é o juízo e justo juiz. Amém? Louvado Senhor. A leitura em classe, não pode abrir aí, a irmã vou deixar quiser abrir para acompanhar também, irmão. Está em Tiago, a leitura de classe, Tiago, capítulo 4. Do 11 ao 17. Apenas esses versos. A igreja interagindo com todas os sábados. Um lê um. Eu vou ler em seguida. A Ivonete lê um. O pastor Zé Osmar leu em sequência. Amém? Eu vou ler o 11. Tiago capítulo 4. Uma pode ficar. Irmãos, não faleis. Tiago 4. Capítulo 4. Aí do 11, isso, ao 17. Eu estou no 11, viu? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. 12. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, que és que julgais a outrem. Pastor Osmar, 13. 13. Você entende, não? Vamos continuar comigo. Ah, desse pequenininho, pastor. Acompanhar aqui com nós. A chuva, a água. Vou ler no 13, esse aqui é no 14, pastor. É o 13. Eis agora vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano. Encontraríamos e ganharemos. 14. Digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. 15. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se viveremos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como é esta, é maligna. 17. 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Forte, né, irmão? E a leitura em classe, que sempre a gente está interagindo com os alunos, né? Professor, professora, junto com vocês. Agora nós vamos para o comentário e introdução da lição nesta noite. A lição dessa semana é a continuação dos conselhos práticos de Tiago aos seus leitores. Os assuntos com maior destaque são a relação social entre os irmãos e o planejamento da vida. Aprenderemos que, uma vez nascido de novo,
não podemos nos relacionar de maneira conflituosa com os outros. Outro aspecto importante que estudaremos é que o planejamento da nossa vida tem de estar de acordo com a soberania e a vontade de Deus, único legislador e juiz da vida. Ele é quem sempre terá a última palavra. Amém, igreja? Aqui é comentário e a introdução dos pontos, né, necessários que vai cair nesta aula, nesta noite. O top 1, irmão, diz assim: o perigo de colocar-se como juiz. A ofensa gratuita. Não há postura mais problemática em uma igreja local quanto ao de disse-me disse. Infelizmente, tal comportamento parece ser uma questão cultural. Algumas pessoas parecem ter satisfação em destilar palavras que machucam. O que ganham com isso? Uma pergunta aqui. O ambiente incendiado por insinuações maldosas, onde elas mesmas passam a maior parte de suas vidas, sofrendo e levando os outros a sofrer. Assim, Tiago inicia a segunda sessão bíblica do capítulo 4, abordando o relacionamento interpessoal entre os crentes. Devemos evitar as ofensas, as agressões gratuitas, pois o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. As contendas são como ferrolhos de palácio. As ofensas só trazem angústias, tristezas e desgraças. Amém, igreja? Esse primeiro ponto aqui, né, nós estamos observando nesta noite, falando se quando eu fico na posição de colocar-se como juiz de algumas pessoas, de um irmão, ele fala aqui, louvado seja o nome do Senhor, que isso vai ser um problema. Isso vai ser o que? Um problema na igreja, né? Onde nós congregamos, onde nós, aleluia, Deus, glorificamos, louvamos o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele fala que, infelizmente, ele continua aqui no primeiro ponto falando, que isso é um comportamento que ali, irmão, você vai criar entre irmãos, ele diz aqui, problemas, porque ele diz que isso ocorre quando, louvado seja o nome do Senhor, eu estou colocando-se como juiz de vós, como juiz de outro, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai nos falar aqui também que, às vezes, né, infelizmente, não é para ter essa classe aqui de pessoas dentro da casa do Senhor, que tem prazer, o que é ter prazer? Ficar alegre, louvado seja o nome do Senhor, destilar, soltar, modo de falar, palavras que venham machucar os nossos corações. Falam que é melhor uma pancada, né, fica ali rosto do que uma palavra. Eu já passei momentos assim, mano, falando por experiência própria. Mas louvado não é para ser desta maneira. Ele está aqui nos ensinando nesta noite, neste primeiro ponto aqui, qual o perigo é. Ele está dizendo, olha, eu estou falando para vós, advertindo no primeiro ponto aqui, um perigo de se colocar-se como juiz. Aleluia. E aqui ele diz que vai criar um ambiente, aleluia, glória a Deus, somente o que, irmão? De coisas maldosas, negócio de disse-me disse, isso acaba com a presença de Deus nas nossas vidas, a comunhão minha contigo. Amém? Ele vai dizer, louvado seja o Senhor, como é que pode? Ele faz um ponto de interrogação. Que eu possa agir dessa maneira no lugar que às vezes eu passo bastante tempo, que é a casa do Senhor, é onde eu venho, tu vem para adorar o nome dele, louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele abrange esse assunto, Tiago, falando, louvado seja o nome do Senhor, que isso quer dizer que eu não estou cuidando do meu relacionamento interpessoal, que é isso, eu contigo. Nós somos famílias em Cristo Jesus, somos até mais do que sangue.
Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para o que? Concordar. Estamos aqui para, aleluia, estar só no Espírito, amém? Aleluia. Tentar ajudar um ao outro. Mas ele diz aqui nesse primeiro ponto, que isso, quando procede da maneira, diferentemente que a Bíblia nos ensina, e Tiago está nos falando neste primeiro ponto, ele diz aqui mais um pouquinho, ó. Infelizmente, isso ocorre entre os crentes. Aí ele dá um conselho, ó. Devemos evitar. Aleluia, glória a Deus. Ele fala aqui, que dando exemplo, que quando eu ofendo o irmão ofendido, irmão, já conversei com o irmão ofendido. Irmão, você não sabe, louvado seja o nome do Senhor, como foi ali luta, conversando, era uma família todinha, irmão, totalmente ofendida com uma palavra de um dirigente. Isso aconteceu na nossa viagem missionária, que a última nós fizemos foi para Vajota. Nós ficamos lá 6 meses eu trouxe de volta, era só missão. E aí, era só para resgatar essa família que estava em casa. Ó, nessa família tinha levita, nessa família tinha baterista, que era o João lá da Alma. Nessa família tinha uma mulher que era daquelas mulheres que arregaça, é de obra mesmo, tudo em casa, agora por causa de quê? Uma palavra. Mas Deus fez a obra e ficar tudo mais Deus congregando como ele ensinou. Então é difícil. E ele dá exemplo aqui, ó, que é como que, irmão, ele diz que contém essas coisas. Ele diz, vai ser no Senhor, que é como uma cidade, irmão, forte. Amém? Porque ali vai ter contendas. E as contendas ele dá um exemplo com o fervor de um palácio. Louvado seja o nome do Senhor. E as ofensas jamais vai produzir em mim, irmão, aleluia, coisas boas. Coisas que vêm, aleluia, aproveitar para com a obra de Deus. Ele diz, só vai trazer ali, ó, angústias, tristezas e desgraças. Esses 3 ingredientes que para nada prestam. Só para nos atrapalhar nossa comunhão, tanto com Deus como a minha convivência contigo. Aqui, o primeiro ponto, está nos alertando, né? Aqui, Tiago, ele fala, vai ser no Senhor, quando eu me coloco, irmão. Nós não somos juízes de ninguém. Nós estamos para ensinar, nós estamos para tratar, nós estamos para aconselhar dentro da palavra. E ainda pedindo discernimento, que para fazer isso aqui tem que ter amor no coração. Tem que ter uma dedicação maior para uma alma, louvado seja, que foi tão preciosa e é tão preciosa para o nosso Cristo. E muitas das vezes nós se esquecemos. Então, esse primeiro ponto nesta noite que nós aprendemos, amém, igreja? É que se procedemos desta maneira que iniciou aquele que foi falando, mas se nós iniciamos diferente, baseado dentro da palavra, aleluia, glória a Deus, deixando isso aqui não entrar no nosso coração nem na nossa convivência uns com os outros. Amém? Deu para entender, igreja amada? O primeiro ponto foi esse. Agora, vamos para o segundo ponto, antes do top 1. Falar mal um dos outros e ser juiz da lei. O pecado de falar mal do outro foi, por Tiago, tratado com clareza. Ainda no versículo 11, quem expressa os seus lábios ou empresta para caluniar ou emitir falso testemunho, além de estar pecando, coloca-se como juiz do outro, mas não como cumpridor da lei. Nós, servos de Cristo, fomos chamados para ser discípulos, não juízes. Quem busca estabelecer condições para amar o próximo não pode ser discípulos de Jesus de Nazaré. Já imaginou se hoje Deus, o nosso Pai, tratasse-nos na posição de juiz? Provavelmente estaríamos perdidos eternamente. Engrandecido seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Como é sério, aleluia, glória a Deus, eu falar mal do meu irmão. Como é sério e às vezes você pensa que não está atrapalhando a minha vida com Deus, não está atrapalhando na minha vida cotidiana, de servir a Deus na terra, tá? Não. Nós pensamos que não. Mas está aqui de novo Tiago nos falando, quando eu falo mal, aleluia, quando eu empresto meus lábios para caluniar, mentir falso testemunho, aleluia, glória a Deus, já estou pecando. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui, irmão, que jamais o Senhor nos chamou para não sermos juízes um do outro, amém? Mas que nós possamos ser, o que ele fala aqui? Servo de Cristo.
E se nós fomos chamados para ser servos, não só ser, ele continua dizendo, ó, mas ser discípulo e não juiz. Porque ele diz em João, serei meus discípulos se fizerem o quê? Que eu mando. Então, quantos, aleluia, na terra quer ser discípulo, mas não faz o que o mestre manda. Mas não obedece a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, serei meu discípulo quando obedecer a minha palavra, fazer o que eu mando. Aleluia. Então, nesta noite aqui, no top 2 já, ele vai nos falar o quê? Uma condição estabelecida. E ele diz assim, quem somos nós para estabelecer ou botar aqui algo em si, ou para botar ou pôr condições para te amar? Não. Sabendo que o amor, irmão, é o vínculo da perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é uma coisa que substitui todos os outros dons. Louvado seja o nome do Senhor. Está lá em Coríntios, né, 13. Então, que nós possamos não só falar do amor, porque falar do amor, dizer que eu te amo, oh, irmão, eu te amo, irmão, eu te amo, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando vem a situação que o Senhor permite na minha e na tua vida, louvado seja no Senhor, para ver se eu estou mesmo nativa e se eu te amo mesmo de verdade, não pondo condições, louvado seja o nome. Não amor por interesse, não. Louvado seja o nome do Senhor. Mas gemer contigo, sofrer contigo, chorar contigo, sorrir contigo, ficar feliz das tuas conquistas, das tuas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o verdadeiro amor. Amém, igreja? E ele diz mais aqui, ó. Só assim seremos sim discípulos de Jesus de Nazaré. Aí ele faz aqui uma reflexão para nós. Você já imaginou se hoje o nosso Deus Pai tratasse eu e você, irmão, na posição de juiz? Ele responde na frente aqui o pontinho de interrogação, e na frente ele responde, ó, provavelmente estaríamos perdidos. Porque, irmão, ele nos chamou para ser servo, e servo obedece ao Senhor. Ele nos chamou para ser discípulo, e discípulo, aleluia, glória a Deus, ama. Então, louvado seja no Senhor, que nós possamos estar na qualidade, não de falar mal uns dos outros, nem da lei, amém, igreja de Deus? Mas que nós venhamos ter concordância um com o outro, entender um ao outro, aleluia, glória a Deus, amar um ao outro, sem pôr condições, amém? Então esse sim é ser um verdadeiro discípulo de Cristo na terra. Então ele disse, serei meu discípulo, então se nós somos só discípulos, nós obedecemos o Pai, e nosso Pai Celestial. Amém, igreja? Amém. Esse foi o segundo ponto do top 1 ainda, que nós estamos no top 1. Agora o terceiro ponto. Autêntico legislador, juiz, pode sim salvar e destruir. Com o objetivo de demonstrar o porquê de não podemos nos colocar como juízes do outro, o texto bíblico recorda do quanto somos pecadores e declara que apenas um legislador, criador das leis e juiz, hábito para julgar a todos, apesar e a pena de o Criador ter somente esse poder de salvar e destruir, somente Ele. Porque antes de emitir uma palavra de julgamento contra uma pessoa, responda a esta questão. Tu, porém, quem és e julga o outro. Engrandecido, está nos mostrando aqui, só existe um. A palavra autêntico, aleluia, Deus é uma coisa, aleluia, que tem valor. É igual você fosse ali, um registro, ele só tem valor o quê? Se você dá aquele o quê? Aquele selo de autenticação no cartório. Só vale se tiver aquele selo. Ele está nos dizendo aqui que só existe um desse aqui que é perfeito. Aleluia, glória a Deus. Para destruir, para salvar. Só Deus. Nós não somos juízes um do outro. Ele vai nos dizer aqui, louvado seja o nome do Senhor, irmão, que recordamos e não se esquecemos, nunca podemos esquecer que somos pecadores. Pecadores que nós, quem está isento de nós do pecar, amém, igreja? Nós somos pecadores arrependidos, porque quando nós pecamos, nós pela misericórdia do nosso Deus e as suas misericórdias, a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia, glória a Deus. Mas ele vai dizer que não se esqueça que somos pecadores, amém? E só o Criador, ele está apto, só tem ele, irmão, para estar apto, amém?
Só Ele tem esse direito de destruir, de salvar. Aí Ele vai nos falar, louvado seja o nome do Senhor. Antes, né? Aquele verso lá, como que eu vou olhar um arqueiro, né? É esse, né, pastor Zeus? Está no olho do arqueiro, né? Se tem uma travezinha no meu, primeiro eu vou analisar a minha trave, a limpa, peço misericórdia do Senhor, me ajuda aqui na minha trave, Senhor, para que eu venha ajudar no teu arqueiro. Amém? Esse sim é ser discípulo de Jesus na terra. Isso sim, aleluia, glória a Deus, é ser servo e serva na presença do nosso Salvador Jesus Cristo. E ele diz mais um pouquinho aqui para terminar o terceiro. Aleluia. Ele diz, ó, antes de eu ser juiz teu, ou te acusar, ou falar mal de ti, ele diz, ó, lembra desta palavra de julgamento, quando for pensar de julgar uma pessoa, ele diz, responde para você mesmo. Tu, porém, quem és? E julga o outro. Eu não posso se esquecer, amém? Mas se nós possamos, assim, o amor, irmão, o amor, se nós tivermos o amor no nosso coração, não só de palavra, não só de teoria, mas de prática, porque o amor é praticado todo dia, em todas as ações da nossa vida, que o Senhor nos permite. Aí sim, louvado seja o Senhor, irmão. Nós vamos, aleluia, crescer saudável, amém? Na presença de Deus. E essa comunhão minha e tua, que ele fala aqui de uma comunhão, um relacionamento interpessoal de nós, servos de Deus, amém? Igreja de Cristo. Deu para entender o terceiro ponto aqui, igreja? Agora nós vamos para o segundo tópico. Aqui já terminou o primeiro tópico. O segundo tópico diz assim: brevidade da vida e a necessidade de reconhecimento da soberania divina. Planos meramente humanos. É comum algumas vezes falamos aquilo, tanto anos vou fazer isso. Em 2018 eu falei daquilo, etc. É verdade que precisamos planejar a vida. Entretanto, todo planejamento, escute, deve ser feito com a sabedoria do alto. Isto é, uma dádiva de Deus. Todavia, infelizmente, nos acomodamos e acostumamos à mera rotina de tentarmos planejarmos o futuro, sem ao menos nos lembrarmos de que Deus é o autor da vida. Tem de ser consultado, pois tudo o que temos é fruto da sua bondade e misericórdia. Sempre falo, vai ser o Senhor, para os meus dois jovens, quando eu converso com alguém que está fazendo, planejando, né? Algo para a sua vida, que ele está dizendo aqui, irmão, que não é contra nós planejar, não, amém? Não, não é contra. Mas ele está falando aqui que, infelizmente, tem esse hábito, né? Louvado seja o Senhor, de dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para cá, eu vou para lá. Mas ele está nos advertindo, nos ensinando nesta noite, que, aleluia, nós podemos planejar algo para a nossa vida, amém? Mas ele diz que tem que ser um planejamento de acordo com a sabedoria que vem do alto. Aleluia, glória a Deus. E ele diz que temos que consultar ao nosso Deus. Nós falamos, nós pensamos, nós projetamos, aleluia, glória a Deus. Mas ele diz que se nós não vigiarmos, vai ocorrer um costume de uma rotina. O que é? Fazer planejamento do nosso futuro. E nem se lembramos, irmão, de consultar o autor, que é Deus. Ele está falando aqui que ele é o autor da nossa vida. Ele é o autor da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Quem sempre vai dar a última palavra de tudo da nossa vida, irmão, seja a área ou qual for, é Deus. Não se esqueça, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui, aleluia, que esse resulta, irmão, é o resultado que não se esquecemos que tudo é fruto da nossa vida, que acontece ou que vem acontecer, é somente porque ele é bondoso e misericordioso. Sabemos que, aleluia, glória a Deus, Deus é misericordioso, a sua bondade é infinita, mas às vezes esquecemos, fazemos nossos planos, às vezes não dá certo, irmão. Irmão, entende isso aqui, os planos meus e teu podem até ser frustrados, porque às vezes não consultamos a Ele, a orientação divina. Mas eu quero ver os planos de Deus ser frustrados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai, aleluia, glória a Deus, na nossa frente, Ele vai na tua frente. E se for da vontade dele, irmão,
vai se realizar no tempo dele. Amém? Mas que nós não se esqueçamos, irmão, de tudo que nós for falar, projetar, pensar em fazer, colocar ele acima de tudo. Aí não tem frustramento. Amém, igreja? Aqui foi o primeiro ponto aqui do segundo item que nós estamos. Agora, o segundo ponto do subponto diz assim, ó: incerteza e brevidade da vida. A vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo, depois desvanece. Eis que uma séria advertência de Tiago para nós aqui. O ser humano muitas das vezes se esquece de sua real condição. Fazemos os planos aqui, ó, para amanhã e depois, mas ninguém tem a certeza do futuro que ele espera. Oh glória! A nossa vida é breve, passa como fumaça. Lembre-se de que a nossa existência terrena é passageira e que por isso devemos viver a vida segundo a vontade de Deus. Esperança, essa é a esperança nossa. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode ter, irmão, a brevidade da vida. Ninguém pode planejar nem saber o futuro. O dia da manhã só pertence ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele dá exemplo aqui que a vida é como um vapor que logo, desaparece. Ele vai nos advertindo aqui, Tiago, que louvado seja o nome do Senhor, que a nossa vida, aleluia, é uma coisa de incerteza. Eu posso falar algo hoje, mas eu não sei se vai se concretizar amanhã. Porque o nosso Deus trabalha desta maneira. 1000 anos para ele, escute isso, é como fosse um dia. E um dia é como fosse 1000 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer também, dando exemplo, aleluia, que a nossa vida aqui, o nosso futuro, ele fala, irmão, que passam como uma fumaça, é mesmo. Quantos estavam aqui que nós já não estão mais? Não é assim? Louvado seja, ele diz que a nossa vida humana é passageira. Então ele vai dizer que nós colocamos os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que nós sonhamos, amém, igreja? Ele não está aqui, aleluia, a Deus, privando nós de nos fazer nossos planejamentos, não, amém? Entenda isso. E de ensino nesta noite. Mas ele está falando, dando aqui uma advertência para mim e para ti, aleluia, que devemos fazer tudo e viver uma vida segundo a vontade de Deus. E Ele é a nossa esperança, a esperança futura, a esperança que nós vamos, aleluia, morar com Ele na eternidade. Esperança é essa que nós não tocamos, nós não vemos, amém, igreja? É pela fé, mas nós sentimos, louvamos a Sua presença em nossas vidas. Então que nós possamos, aleluia, glória a Deus, não criar incertezas em nossos corações, mas fazer os nossos planos, fazer os nossos projetos, mas sempre dizendo, se for a Tua vontade, Senhor. Se tu quiser, Senhor. E assim você vai ver que nada vai ser frustrado nas suas vidas, nem na minha. Amém, igreja? Agora já o terceiro ponto aqui, do segundo tópico. O modo bíblico de abordar o futuro. Agora, o modo certo, amém, igreja? Que nós pensarmos no nosso futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Após compreenderemos que a existência humana é infinita. É finita e de Deus infinito? Olha, é diferente, viu? A existência humana, minha e tua, a vida terrena aqui, louvado como ele falou aqui da fumaça, como ele falou do vapor, que logo vem, desaparece, amém? Ele está nos falando aqui, louvado seja, que a minha e a tua é finita, mas o de Deus é infinito absoluto. Oh, glória a Deus. Aí ele vai ensinar aqui, ele fala, ensina um estilo de vida diferente. A consciência da nossa limitação, bem, como a transitoriedade e a brevidade da vida. Deve incidir sobre o nosso modo de viver, ao mesmo tempo em devemos servir com ponto de partida, como confiamos ao nosso Senhor. Todos os nossos planos, oh glória, só com essa consciência buscaremos e realizar a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável. Portanto, agiremos assim, se o Senhor quiser e se vivermos. Olha aí, oh glória.
Agora, o modo certo, o modo correto que nós temos baseado na Bíblia de nós abordarmos o nosso futuro. Amém, igreja? É dizer sempre tudo o que já vamos fazer, o que nós vamos pensar de fazer. Sempre dizer assim, ó, em buscar a realidade, em realizar primeiramente a vontade de nosso Deus. A vontade de nosso Deus. Se não escute isso. Se nós colocarmos o nosso Deus acima de tudo, escute, acima de tudo e de todos, louvado seja o nome do Senhor, Ele vai sempre te colocar, eu e você, acima dos nossos problemas. Amém, igreja? Se nós fizermos desta maneira, Ele vai, aleluia a Deus, só vai se realizar desta maneira. Ele diz, ó, porque a boa e perfeita, agradável vontade é a de Deus. E assim diz, portanto, agiremos assim. Ele está nos aconselhando, não está, não está, igreja? Ele está dando a receita certa, não está, não está? Se agimos assim, aí você sempre diz, ó, faz o projeto, sonha, ele está aqui nos esquivando, escrevendo para nosso planejamento, não. Mas não esquece de dizer aqui essas duas palavrinhas, ó. Se o Senhor quiser e vivermos, se eu estiver vivo, Senhor, se for a tua vontade, vai ser realizada. Aí sim, aí nós conseguiremos, na dependência de Deus, na orientação divina, e sempre consultando Ele antes, né? Aí ele diz aqui, ó, se nós faremos isso ou não, tal postura não é falta de fé não, mas o contrário, é fé na palavra de Deus, viu, igreja? Aleluia. Quando você faz desta maneira, não é dizer que você está com falta de fé, uma postura de falta de fé não, viu? Você está colocando Ele acima de tudo e de todos. Aí sim, louvado seja o Senhor, a palavra de fé é a palavra de Deus nas nossas vidas. Não somente quando falamos ou pregamos, mas quando vivamos elas. Quando eu vivo, quando eu pratico, quando tu vive, quando tu pratica, ela se torna real, irmão, nas nossas vidas. Amém? Continue, espalhe seus planejamentos, faça os seus planos. Ele dá nos escrever, nós disse não. Mas sempre fala esse restinho aqui que acabou aqui o top 3. Que ele fala, se o Senhor quiser e se eu viver. Ô glória, né, bicho? Agora vamos para o terceiro ponto, que diz assim, os pecados da autoarrogância e da autooficiência do ser humano. Gloriar-se nas presunções. Pensar que podemos controlar a nossa vida é uma presunção orgulhosa que afronta o próprio Deus. Nós somos as criaturas de Deus. O Criador, infelizmente, muitas vezes faz os seus planos desprezando o Senhor, o ser humano. Voltando aqui. Muitas vezes o ser humano faz seus planos desprezando o Senhor. Como se fosse possível, deixá-lo fora do curso da nossa vida. Não sejamos presunçosos e arrogantes. Reconheçamos as nossas fragilidades, pois somos pó e cinza. Mas Deus é o nosso Pai e tudo em todos por Cristo Jesus. Oh glória, irmão, nosso Senhor. Amém? E nós não venha ter isso em nossa vida, autossuficiência. Às vezes o Senhor não deixa isso no coração, não é assim? Autossuficiência, não, isso é pecado. E ele diz também arrogância, aleluia. Também que o Senhor sempre vai dar graças e humildes e abate o soberbo, a palavra dele mesmo nos fala. Ele fala aqui, louvado seja o nome do Senhor, que não possa ter essas presunções no nosso coração e na nossa mente, mas que nós possamos agir desta maneira aqui, ó, reconhecendo sempre que nós somos frágeis, irmão. Nós temos nossas fragilidades, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos as nossas limitações, já o nosso Deus não é limitado. Aí ele vai dizer aqui, não esquecem também que somos pó, somos cinza, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí ele dá aqui um reforço, ó. Mas Deus, o nosso Pai, Ele é tudo em todos. Oh glória! Viu? Que maravilha! Que grandiosidade é esse nosso Deus para com nós, ó. Mas o Pai é tudo, Ele é tudo e em todos. Por mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E não esqueça, aleluia, essa tão
parte importante que o nosso Deus quer e sempre vai querer ter nas nossas vidas. Então, que nós possamos louvar o Senhor. Pedir ao Senhor que a arrogância fique longe de nós, bem longe dos nossos corações, da nossa mente, da nossa vida, dos que nos rodeiam. E também o que? Essa autossuficiência. Isso não pode estar no nosso coração. Porque não esquecemos, somos poesia, somos limitados, mas ele diz aqui que ele é tudo. Isso que nos fortalece. Amém? Ele é tudo em todos. E se nós temos desta maneira, os planos do Senhor na minha vida, na tua vida, vão ser realizados sim. Amém, igreja? No tempo certo. Agora já está quase findando já. A malignidade do orgulho das presunções. Aqui nós vimos o pecado da arrogância e a autossuficiência humana. Agora a fragilidade do orgulho das presunções. A gravidade da presunção é a arrogância humana. Pode ser comprovada na segunda parte do versículo 17. Toda glória tal como esta é maligna. O livro de Ezequiel conta-nos a história do rei Tiro. Ali a malignidade e a arrogância do orgulho humano levaram o poderoso rei a perder tudo o que tinha. Ele era poderoso em sabedoria, escute isso, e entendimento, acumulando para si riquezas e poder. Mas seu coração tornou-se arrogante, enchendo o interior de violência e iniquidades, injustiças, do comércio e profanação dos santuários. Em pouco tempo, seu fabuloso império, olha, irmão, como é que isso aqui é sério, desmoronou. Não há ser humano no mundo que resista às tentações da arrogância e do poder e do orgulho. Triste é o final de quem se entrega à malignidade do orgulho e das presunções humanas. Amém, igreja? Ficou aqui de exemplo, ele deu exemplo aqui da malignidade, né? Louvado seja o nome do Senhor, da violência, da iniquidade, das injustiças, profanação dos santuários, louvado deste rei aqui. Mas porque citou este rei aqui? Para que não venha acontecer a mesma coisa conosco. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Para que nós não venhamos cometer o mesmo erro que este rei cometeu. E aqui sabemos que diz que ali chegou um tempo que aquele fabuloso império dele, louvar suas riquezas, louvar seja o nome do Senhor, desmoronou. Acabou. Aí ele diz aqui, ó, mais na frente tem um pontinho, ele fala, não há um ser humano nenhum no mundo, irmão, que resiste às tentações da arrogância, do poder e do orgulho. Ele diz que isso é triste, o final. Aí ele fala, ó, para quem se entrega a essas malignidades de orgulho e presunção, vem sempre da parte humana. Essa parte humana sempre vai nos acompanhar. Mas se nós estivermos na presença de Deus, se nós colocarmos Ele acima de tudo e de todos, nós conseguiremos. Amém, igreja? Amém. Então aqui fala, louvado seja o Senhor, sobre as presunções orgulhosas e malignidade. E agora citou este rei. Mas que nós possamos ter as qualidades de quê? De servo, de discípulo, que foi falado no final nesta noite. Seja servo e discípulo. Discípulo e fazer o que o Senhor o manda, obedecer sua palavra, e servo para servir o seu Senhor. O último, terceiro ponto do terceiro tópico, diz assim, ó, faça o bem. Fazer o bem é uma afirmação da epístola de Tiago, que lembra as suas primeiras recomendações de não sermos apenas, ó glória aqui, ó, apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Ora, se nós ouvimos, entendemos, compreendemos, podemos fazer o que deve ser feito, mas não fazemos, estamos em pecado. Amém, igreja? Olha o ponto aqui. Já está quase terminando a revista já. Já é o terceiro ponto do segundo bloco. Ele vai dizer, faça o bem, tá? Faça o bem. Ele diz, louvado seja o nome do Senhor, e afirmando, Tiago, que se eu sou apenas ouvinte e não a pratico, a palavra de Deus, ele diz, olha, se já ouvimos, olha aí como é sério, ouvimos, entendemos, compreendemos,
podemos fazer o que deve ser feito, mas não faço, ele diz que já estamos pecando. Você vem para a casa de Deus, está ouvindo, está aprendendo, a palavra está te regenerando, a palavra está te transformando. Aí eu passo um tempão já sabendo o que é para ser feito de bem e não faço. Mas eu estou ouvindo, ele está nos advertindo aqui, Tiago, ó, tu está ouvindo, já estás limpo, porque, irmão, pela palavra que está sendo pregada. Amém? E não nos esqueçam, louvado seja o nome do Senhor. E não queiram somente ser a parte ouvinte, mas praticar ela. Porque eu sempre falo, louvado seja o Senhor, irmão, que pregar ela, falar dela é fácil, mas quando nós passamos para praticar ela, viver ela na terra, nós sentimos, aleluia, as renúncias, nós sentimos, amém? As afrontas, nós sentimos, aleluia, glória a Deus, tudo aquilo, irmão, que é ofensivo ao nosso Deus, nós temos que ir deixando. Nós temos que ir já se desfazendo. Ele fala que agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém, igreja? E ele diz assim, ó. Estamos em pecado. Deus condena o pecado de omissão. Deus condena o pecado de omissão. Não sejamos omissosos quanto àquilo que podemos fazer. Como discípulo de Cristo, não podemos recuar. Antes temos de perseverar, perseguir, prosseguir o alvo, que nos foi o quê? Proposto até o fim. Não importa, o irmão aprendeu isso aqui cedo com o meu pastor Franklin, o pastor Cléber. Quando ele ia conversar conosco, os jovens, né, ele e a missionária Vânia, ele dizia assim, né, tinha uns que estavam já querendo desistir, que era muito jovem no meu tempo, muito jovem mesmo. Aí uns já estavam querendo sair, ou você estava fraquinho, e dizia, olha gente, continue. Não importa como começa, eu nunca esqueci disso aqui. Estou com meus 41 anos, para a glória de Deus, e só ouvia lá meus 15, aleluia, na minha caminhada. Ele dizia, olha jovens, não importa como começa, mas vai importar como vai terminar a caminhada. Então, louvado seja no começo, irmão, nós temos queda, nós temos deslize, né? Assim, né? Mas ele está dizendo que importa é como é que eu vou. Não é no começo nem no meio, é no fim. Amém, igreja? Aí ele vai dizer aqui, ó. Como discípulo de Cristo, não podemos recuar nunca, irmão. Viu o que vem, aconteça, acontecer, louvado seja o Senhor. Ele quer que persevere, o quê? Persevere, prossiga o alvo, que é o quê, irmão? Que foi proposto para mim e para ti. Ser fiel até a morte, ele foi na Apocalipse, e dar-te a coroa da vida. Para que nós venhamos o quê? Prosseguir, irmão. Caiu, levanta, louvado seja o nome do Senhor. Continua de novo, recomeça de novo. Porque o Pai das luzes, que é Jesus Cristo, está sempre segurando as nossas mãos. Amém, igreja? Deu para entender aqui já o último, terceiro aqui do segundo tópico? Deu, amém? Agora já é a conclusão, viu? Da aula. Já encerrou, agora a conclusão. Vimos nesta aula as duras advertências. Irmão, então minha voz, viu? Aqui, Tiago não deu rolê para nós, não. Ele vai nos dizer a conclusão, ó, já acabou a aula, mas aqui é a conclusão da aula desta noite. Ele vai dizer, ó. Vimos nesta lição as duras advertências de Tiago. Infelizmente, as transgressões descritas na epístola são quase que naturais na atualidade. Escute. Não são poucos que difamam e caluniam e falam mal do próximo, comportando-se com verdadeiros juízes, ignorando que com a mesma, olha aí, irmão, como é sério, aqui já é a conclusão da aula, amém, igreja? Para nós venhamos compreender mais. A mesma medida com que eu meço o outro, eles mesmos serão medidos. Vimos também que ainda que façamos os melhores planos para a nossa vida, devemos nos lembrar de que a vontade de Deus é sempre a melhor. Que aprendemos com o Tiago a perdoar ao outro e submetermos à vontade de Deus, nosso Pai. Glória. Né? A conclusão aqui da aula nesta noite.
Que nós não esqueçamos, né? Desses ingredientes aqui que foi falado nesta noite, para mim e para você. Então, nesta noite, né? Já estou aqui, esteja dando a participação. Se o Senhor permitir, sábado que vem, a diaconisa Maria Eugênia. E assim vamos. Viu, irmão Bonete? Você começou a voltar hoje para a aula, né? Bíblica. Glória a Deus. Faça um esforço para você não perder nenhum dos sábados. Todo sábado temos a escola bíblica aqui de 7 horas começando. O pastor Osmar está aqui hoje, né? Que gosta nessa aula. Pastor, para terminar. Irmão? Não entendeu, né? Perguntou alguma coisa, algum entender? Se as irmãs te comentar da aula, pode comentar. Assim, sim, quer comentar. Sobre o que eu, a parte do que eu entendi, né? Assim, quando o Thiago falou sobre por há pouco tempo, né? Que eu não falei aqui, né? Só porque a gente não entende a parte que eu entendi, da pessoa perdoar, né? Sobre perdão, né? Porque assim, é muito importante, como nós somos vem aos pés de Jesus, a gente tem que ler, né? Livro, algo como Jesus, né? Porque ele diz assim, porque a pessoa fez algo, nunca mais na minha vida, nunca nem perdoa nem falo mais. Não, perdoar é uma coisa, é muito difícil perdoar. Não. É você perdoar para você poder ser perdoado. Glória a Deus, é desse jeito. Aí outra parte que eu também gostei também, no início aqui, sobre a gente não falar mal, né, Dos próximos, dos próximos, porque é muito ruim, porque não é bom a gente falar mal de alguém, porque a gente não gosta de falar mal, né? E isso também Jesus não gosta. Exatamente, é porque você vê que lá ele fala assim, que você falou, na frente ele diz, como pode? Que a gente não pode ser assim, que é o lugar que eu venho para congregar. E às vezes diz que a maioria do pastor passa aqui dentro. Já falando, né? Então como pode? Outra parte também, daquele disse me disse, né? Disse-me disse, né? Disse-me disse. Já aconteceu comigo, né? Eu não vou mais não, porque fulano disse pra mim que fulano disse isso. Acabou a também obra. não vou. Não pode, também. Porque aquele disse, não faz parte de Jesus. Não, maligno. Não vem de parte de jeito nenhum. Isso atrapalha tanto nossa vida com Deus, a nossa caminhada, como foi falado aqui do nosso relacionamento interpessoal, que é o meu relacionamento contigo, irmão com a irmã, né? Vamos comentar mais, pastor? Então, está falando que não temos comunhão um com o outro. O texto aí que está, eu estava acompanhando o texto aí, eu estava lendo, eu estava acompanhando a Bíblia. Então, a pessoa que é nascida, ela não comete pecado. Se Deus está na luz, deve andar com ele, está na luz. Porque é a luz, né? Na obediência de Cristo, por isso que a gente tem que perdoar o outro irmão. O irmão comete um pecado, nós temos que perdoar ele. Entendeu? Essa é a missão. Entendeu? Mas eu vou ler aqui um texto rapidinho aqui. Olha. Vou ler os aqui. Vou falar aqui, olha só. Não deixando, Hebreus 9, 10, 25, em diante aqui, vai dizer assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando nós uns aos outros. E tanto mais quando viste que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia para nós ir para ele, para Deus. Nós estamos se aproximando de nós partir para Deus. E corre o juízo, uma vez que corre o juízo. Toda pessoa que morre, ela vai prestar conta de Deus diante do juízo. Aí não tem mais escapatória. Ou você vai já pronta para receber, entendeu? O bem-vindo ou então o mal, entendeu? Nós entendemos a separação daquele grande homem. Deus vai ressuscitar todo mundo. Depois que a pessoa morre, uma vez, o julgamento é hoje. Nós estamos sendo julgados pelo Senhor. Entendeu? Então, próximo daquele dia. Olha só o que vai falando aqui, ó. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento que foi entregado aqui, eu estava fazendo a questão, né? Conhecimento, ó, da verdade,
já não resta mais sacrifício pelo pecado. Não resta mais sacrifício. Há mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O Espírito, viu? Ao quebrantando alguém a lei de Moisés, morreu sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas. Pai, Filho, Espírito. Tem maior. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisa o Filho de Deus. Aquele que rejeita o Filho não tem um pai. Está bem explicado lá, João. Vai explicar bem, quem tem eu não tem um pai. Quem não tem um pai não tem um filho. Entendeu? E tiver por profanar o sangue do testamento com quem foi santificado e fizer agravo o Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. O julgamento. O que é julgamento? Eu tenho posição para nós ser juiz, nós ser luz e sal da terra. Sempre eu prego aqui. Entendeu? A pessoa que ela tem um conhecimento de Deus, ela não vai. Viu aí? O que resta para a pessoa? É para o inferno. Entendeu? O inferno é esse fogo que queima aí, não. É um espírito que vai atormentar, a pessoa não vai ter nem água nem comida. Entendeu? A maior riqueza nossa, que a gente, se continuar aí, em Tiago 5, vai dizer, entendeu? Rico, vai dizer sobre o rico. Entendeu? O que é rico? Aquele homem sentou lá no celeiro, ajuntou tudo que tinha no campo lá e botou lá e sentou-se lá. Aí Jesus disse: louco, se eu pedir para quem será? Tu guardou o quê? Tu buscou o quê? Entendeu? Por que nós estamos todo dia aqui buscando? Entendeu? Estamos enchendo o celeiro, guardando a palavra, enriquecendo. Entendeu? Esse é o valente, entendeu? O rico não vai dar tudo depois para os pobres, não. Ele saiu e foi fora, não é aquele jovem? Então, na Bíblia, na paz, a maior riqueza nossa é buscar todo dia o conhecimento de Deus e obedecer. Aleluia. Guardar os mandamentos de Deus. Entendeu? Então, por isso que é muitos fracos e doentes no nosso meio, porque eles não têm o conhecimento. A pessoa que conhece a verdade, ele não peca. A pessoa que é nascida, ela não peca contra Deus. O Espírito Santo. A Bíblia aqui fala tudo isso. Presta atenção no estudo, né? É verdade. Eu presto atenção muito. Está bem explicado aí. Não tem erro. É só nós buscar e obedecer. É verdade. A pessoa que conhece Jesus, ele vai fazer o mal? Com certeza não pode. Aí o mais que Romanos 2 vai dizer, né? Ali o testemunho. Quem é nascido Deus testifica, não como ele andou. Não tem conversa não, pecar não. Não tem conversa não. Aqui, ó, tem que pecar voluntariamente, depois de ter conhecimento. Porque aquela prostituta, não, diante dos discípulos dos fariseus e tudo ali, não, mas faça essa prostituta entrar no reino de céu que eu de vós. Ela pode se arrepender, ela nascer ali de novo, ela rápido, na primeira instante ela entra no reino de céu. Entendeu? E assim é. Entendeu? Pastor, deixa eu terminar. E amanhã a nossa Santa Ceia. Não está mirando não, é a segunda, né? Aí, irmão, aí amanhã o seu Jesus, onde ele está, vai irmão Valdir, está aqui na ceia. Então só recebe a bênção quem vem buscar. Não tem como, é a Bíblia que diz, né? Aquele que busca, encontra. É aquele que vai batendo, vai achando. Batendo é mais insistir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, é verdade. A Bíblia ela é completa. O nosso juiz é a palavra. Entendeu? Nós estamos certos. Então nós temos que servir o que Deus serviu para nós. E se Jesus não serviu coisa ruim, então quem vai julgar o povo? Vocês falaram aqui na agora há pouco tempo, né? Sobre lá no Tiago falou sobre
dia de amanhã, né? Isso. Aí então, nós recebemos lista da oportunidade. Aí não, vamos deixar para amanhã, amanhã eu vou. Aí vai passar. Aí nós não sabemos como é o dia de amanhã. Porque se de repente vai, né? Isso. Ele não tem recebido Cristo. Eu já não estava uma pessoa que hoje não tem tempo, sabe como eu na Maria que Maria. Então nós temos que continuar semeando essa semente. Semear, verdade. Não semear coisa que Deus não mandou. Aí não vai dar fruto. É verdade. Não tem como frutificar coisas boas. Então nós temos que frutificar o que nós recebemos de Deus. Né? A gente ficar calado e não falar nada, porque se quiser falar pecar, Verdade. Altíssimo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai Santo Deus, pelas essas palavras tão maravilosas, Pai Santo Deus. É o Senhor, Pai, que nos julga, é o Senhor, Pai Santo Deus, que nos sustenta, é o Senhor que nos renova, é o Senhor que cura, liberta, é o Senhor que libera, Pai Santo Deus. Assim, Pai, como Jó, Pai, foi paciente, Pai Santo Deus, ali na prova, Pai, Pai Santo Deus, assim somos nós, Senhor Deus, também, Pai Santo Deus. É o Senhor que tira, é o Senhor que dá, Senhor Deus. Nós precisamos compreender, Pai Santo Deus, o tirar, Pai, porque o tirar, Pai, traz bênção para nós, Senhor Deus, porque, Pai Santo Deus, o Senhor deu tudo para Jó de volta, Pai. Nós temos que compreender, Pai, que nós temos uma cidade santa, nós temos uma casa nova, preparada pelo Senhor, não feita por mão de homem, Pai Santo. Pai, foi o Senhor, Pai, que construiu uma casa, Pai Santo, morada aí, Pai, nas mansões celestiais, Pai, para a sua igreja renovada, a igreja viva, eficaz, Pai, Pai, porque é o Senhor quem cuida, Pai, é o Senhor que renova, Pai Santo Deus. Continue abençoando este lugar, Pai. O Senhor vai continuar abençoando as famílias que vão vir aqui, Pai, porque aqui é um lugar, Pai, que o Senhor preparou, Pai, onde tem 1 ou 2 ou 3 reunidos em teu santo nome, o Senhor se faz presente, Pai. O Senhor, Pai, derrama as ricas bênçãos sem medida e nunca deixa faltar, Pai, na mente do teu céu. É que eu te peço aqui nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Amém. E o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo e todo o nosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e repreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós para todos sempre. Amém e graças a Deus. Boa noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. Continue examinando. Pastor, Amém.